Então, os testes de DNA são fortemente restritos em Israel, o que levou a algumas afirmações virais na internet. Israel é uma mentira. Eu me pergunto por que Israel não quer que seu povo faça testes de DNA, porque isso prova, através do seu DNA, que judeus ao redor do mundo não têm laços ancestrais com a terra de Israel. Porque aí eles perceberiam que são brancos. Agora veja, é fácil simplesmente ignorar essas coisas. Israel impõe restrições rigorosas a testes de DNA e, ao investigar, a situação se revela ainda mais estranha. Se um homem israelense quer fazer teste de DNA no filho para confirmar a paternidade, tribunais de Israel costumam tentar ocultar a verdade. Tudo isso é especialmente irônico, considerando que Israel sempre esteve na vanguarda da pesquisa em DNA e é o lar de uma das maiores empresas de testes de DNA para consumidores do mundo. Então, por que Israel realmente restringe os testes de DNA? Essa postagem no X acumulou 2,5 milhões de visualizações. Agora, os testes de DNA não são realmente ilegais em Israel, mas são fortemente restritos, o que é confuso. Então, para me ajudar a entender tudo isso, entrei em contato com um advogado israelense chamado Joshua Peck, que explicou que certos tipos de testes de DNA são, na verdade, bastante comuns em Israel. Então, em Israel, os testes de DNA que são permitidos são aqueles que recebem a autorização do tribunal ou são feitos para fins médicos ou para pesquisa científica. Por exemplo, é fácil para um casal fazer exames de DNA antes de ter um bebê e verificar o risco de doenças genéticas. Testes de DNA são comuns para a imigração. Parte do processo para provar a cidadania israelense, às vezes exige um teste de paternidade, um teste de DNA entre uma criança e um pai israelense. Uma vez que a vínculo genético é estabelecida, então podemos registrar a criança como cidadã israelense. As regras dos testes de DNA estão definidas na Lei de Informações Genéticas de Israel. Embora testes de DNA sejam comuns por motivos médicos, científicos e, no caso dos legais, autorizados pelo tribunal, há um tipo totalmente proibido. Nada de cuspir num tubo, enviar pelo correio e descobrir que tem 15% de DNA neandertal. O que levanta a questão: por que Israel impediria seu povo de conhecer sua ancestralidade genética? Pedi a Josué que explicasse por que a Lei de Informações Genéticas de Israel foi originalmente aprovada. As preocupações, na verdade, são de que essas informações sejam transferidas para companhias de seguros ou para empregadores e que essas informações sejam usadas para discriminar. A lei original buscava proteger a privacidade das pessoas. Isso foi lá no ano 2000, quando o teste de DNA era uma tecnologia nova e as pessoas estavam muito preocupadas com a forma como as empresas poderiam coletar e usar essas informações tão pessoais. Na época, não havia testes de DNA caseiros para o público. Só 6 anos depois, a 23andMe seria fundada. A Lei de Informações Genéticas em Israel não tinha absolutamente nada a ver com descobrir as verdadeiras origens das pessoas, sua herança ou ancestrais. Tinha tudo a ver com proteger a privacidade dessas informações. Israel não está só. Países como França e Alemanha também proíbem testes de DNA caseiros. Ninguém diz que os franceses tentam esconder sua ancestralidade. Eu sou francês. Por que você acha que tenho esse sotaque absurdo, criatura? Mas só preocupações com privacidade não explicam os casos de DNA mais estranhos em Israel. Imagine que você tem uma forte sensação de que sua esposa está escondendo um grande segredo, que você não é realmente o pai do filho dela. Você vai ao tribunal pedir um teste de paternidade por DNA, mas o juiz parece fazer de tudo para impedir que descubra a verdade. Embora pareça contraintuitivo e frustrante, isso ocorre em Israel. O marido vai ao tribunal e diz: eu suspeito que essa criança não é minha, mas os tribunais não querem fazer o teste de DNA. Por que os tribunais israelenses esconderiam a verdade? Isso está ligado a uma antiga lei judaica sobre algo chamado mamzer, que é alguém nascido de um relacionamento proibido, como incesto ou adultério. Se você é mamzer, o judaísmo só permite casamento com outros mamzers ou convertidos. Isso vale não só para o mamzer, mas também para todos seus descendentes, mesmo após 10 gerações. Pense no que isso representa para uma criança sem escolha sobre sua concepção. Eles não erraram, mas esse rótulo os segue para sempre. E seus filhos, e os filhos de seus filhos. Mas como uma regra tão dura sobreviveu por milhares de anos sem destruir completamente as comunidades? Provavelmente isso quase nunca ocorria, pois na antiguidade era bem mais difícil comprovar que a criança era fruto de adultério.
Na maioria dos casos, simplesmente não se saberia com certeza, mas hoje em dia, os testes de paternidade por DNA tornam muito mais fácil provar. O que temos agora é um choque entre a lei antiga e a ciência moderna, que cria enormes consequências religiosas para uma criança inocente. Segundo Josué, por isso os tribunais fazem de tudo para evitar testes de DNA que possam revelar verdades inconvenientes. Então, os tribunais são muito hesitantes em obrigar crianças e pais a fazerem o teste de DNA, porque, na verdade, eles não querem que os resultados mostrem que o marido não é o pai, e rotular as crianças como mamzer. Pode parecer estranho um tribunal israelense fingir que não vê e tentar evitar a verdade, mas, se você pensar bem, é uma forma meio compassiva de proteger as crianças de uma lei religiosa draconiana. A ironia é que acusam Israel de ocultar que judeus não têm laços ancestrais, quando casos incomuns nos tribunais israelenses surgem pelo motivo oposto: uma conexão forte com regras ancestrais da mesma terra. Assim, Israel não foge do passado e, em parte, ainda é guiado por ele. A ideia de mamzer existe na lei judaica, não na israelense. O Estado de Israel não controla com quem um mamzer pode se casar. Mas a questão é que Israel não tem casamento civil. Não existe o equivalente a ir ao cartório ou fugir para casar em Vegas. Você só pode se casar por meio de uma autoridade religiosa. Isso inclui autoridades judaicas, muçulmanas, cristãs ou druzas. Se você for judeu e considerado um mamzer, a autoridade judaica não realizará o casamento, pois isso viola a lei judaica. Israel, no entanto, reconhece casamentos civis se forem realizados no exterior. Se você for bem laico, talvez isso não te afete, pois não há casamento civil. Não será possível se casar em Israel. Você vai precisar voar para Chipre, mas aí você pode se casar com quem quiser. Tudo isso é ótimo, mas e quem desconfia que a esposa o traiu? Na verdade, não é difícil fazer um teste de DNA em casa em Israel. O site do 23andMe diz que enviam direto para Israel, mas aqui vem outra reviravolta estranha. O MyHeritage, um dos principais concorrentes deles, foi fundado em Israel, mas não envia kits para lá. O MyHeritage é uma das maiores empresas do mundo nesse ramo de testes de DNA. Eles são uma empresa internacional e podem vender para consumidores do mundo todo, mas não em Israel. Uma empresa israelense de DNA popularizou testes para consumidores, mas foi proibida de vendê-los em Israel. Josué afirma que é fácil para israelenses contornarem essa restrição. Na prática, você pode simplesmente fornecer um endereço fora de Israel, preencher as informações, mandar entregar em outro endereço e depois pedir para enviarem para você, entendeu? Então não é como se a polícia estivesse por aí fiscalizando. A Lei de Informações Genéticas de Israel não foi feita para impedir que pessoas descubram sua ancestralidade. Se fosse esse o caso, ela estaria falhando miseravelmente porque o DNA judaico já está disponível para o mundo todo ver. Isso desmonta totalmente a alegação dos teóricos da conspiração, pois você sabe o que esse DNA revela? Que judeus de todo o mundo realmente têm laços ancestrais com a terra de Israel. Por exemplo, em 2020 pesquisadores analisaram o DNA de antigos cananeus de sítios funerários no que hoje é Israel e a Jordânia. Constataram que muitos grupos judeus modernos provavelmente têm mais da metade da ancestralidade vinda do antigo Oriente Próximo. Estudos mostram que judeus de todo o mundo compartilham marcadores genéticos significativos que remontam ao antigo Israel. No fim, quem quer apagar a história judaica revelada pelo DNA são os teóricos da conspiração, não Israel.